Cidade, com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o nosso programa Passando a Limpo. Eu quero abraçar todos vocês nesse início de semana, mais uma aqui pela equipe positiva, e nós vamos tocar a notícia, trazer informações para você de tudo o que acontece em Três Pontas, na nossa região e também no Brasil. É claro, a gente tem que informar você, a gente tem que deixar você bem informado através das redes sociais aqui da equipe positiva. Meu caro Johninho Sol, como é que tá tu? Beleza? Bom dia! Bom dia, Silvano, bom dia aos espectadores da equipe positiva. Segunda-feira bonita de sol aí, Silvano. E é isso aí, desejamos a todos uma excelente semana e vamos para lá. Pois é, essa é a Semana Santa, né? Uma Semana Santa para todo mundo, uma Semana Santa adorável para todo mundo, e que as pessoas tenham consciência e também elas tenham gratidão. É isso que a gente espera, né? Que essa semana a gente possa fazer uma reflexão de tudo aquilo de ruim que a gente fez. Não, as coisas boas são coisas boas, mas ruins são coisas ruins. Então, o que a gente fez de ruim, vamos deixar para lá. Vamos esquecer. A gente precisa de coisas boas. Aliás, o mundo está precisando de coisas boas. Cadê, John? Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Tá legal, gente amiga. Aí saiu aquela nossa vinhetinha. Bom, nós tivemos o final da CPMI dos aposentados, ou seja, do INSS. Gente, foi uma lástima. Acusação de ambos os lados. Eu, sinceramente, eu até cheguei a comentar aqui que a CPMI estava seguindo bem. Só que, a partir do momento que você coloca umas pessoas e tira outras, a partir desse momento ela passa a não ter credibilidade. Foi o que aconteceu. E todas as CPIs que acontecem no Congresso, é isso que acontece. Porque uns querem defender o governo, outros querem defender o ex-governo. E aí não pode. Tem que ter igualdade para todos os lados. Porque se não tem igualdade, aí a CPI não funciona. Mas a CPI trabalhou bem, sim. Em alguma parte trabalhou bem, algumas pessoas foram para a cadeia, outras foram indiciadas. O relatório, ao meu ver, foi muito bem embasado. Faltaram alguns nomes que colocasse todos que foram citados. Não importa se é filho do presidente, se é filho do ex-presidente, quem seja, para que a CPI possa ter credibilidade, tem que colocar o nome de todos. E nessa reta final apareceu lá avião do presidente da CPMI, o Carlos Viano, senador aqui de Minas Gerais. O relator foi chamado de estuprador, e dizem lá deputados do PT que tem prova. Quer dizer, uma vergonha como foi feita a final da CPI, o relatório final. Outra coisa, o Supremo não tinha que ter entrado nesse meio. O Supremo teria que ter, se já que entrou, teria que ter dado um aval para a continuidade da CPI. Agora, eu quero saber como é que fica o dinheiro, quem vai devolver o dinheiro dos nossos velhos?
Nós, o povo, um roubo de 5 milhões da Previdência que esses canalhas, estes safados sem vergonhas, eles roubaram? Então tá aí. Esse é o nosso Brasil. Não terminou em pizza porque tem muitos lá que estão no chilindró. Por isso que eu acredito que não terminou em pizza, como muitos estão dizendo. Johnny, só uma outra preocupação que nós temos aqui no Brasil é com relação às mulheres. Eu fico doido, cara. Eu leio tudo todos os dias pela manhã para fazer o programa. Todos os dias tem 1, 2 mulheres mortas por canalhas, Johnny. Então, esse tipo de coisa não dá mais para acontecer. E as leis estão rígidas em cima dos canalhas. Tem que botar esses animais, aliás, eu nem posso chamar de animais, tem que botar esses homens que querem serem mulheres muito tempo no chilindró. Mas aí você disse bem, Silvano, as leis na teoria, porque na prática, só Deus para ter misericórdia. E o Brasil precisa avançar e avançar muito em questão a essa situação, né? E uma coisa importante também é o seguinte, muitos desses casos que acontecem, o que predomina aí é a dependência emocional. A mulher achar que se denunciar o homem, que se tomar uma iniciativa de dar um passo à frente, como que ela vai sobreviver, como que ela vai fazer? E muito pelo contrário. Quando acontece uma situação dessa, tem que denunciar sim, tem que buscar ajuda, tem que buscar apoio, né? Para termos uma situação disso aí, tem que ter o primeiro passo, que é a ação, né? A ação de querer sair dessa situação. Então, mais uma vez, a gente fala, não aceita nenhum tipo de violência aí, né? Não é só a física, também tem a psicológica, que é até mais grave, né, Silvano? Então, começou dando esses sinais aí, denuncia, né? Melhor prevenir do que remediar. Pois é, Johnny, isso está acontecendo. Então, as leis têm que funcionar na prática. Leis estão fazendo. Pelo menos eu estou vendo isso. Eu vi também, com relação ao crime no Brasil, leis, até fiz um comentário em relação a isso. Agora, tem que funcionar na prática, porque senão não dá. E principalmente contra as mulheres. Elas estão sofrendo aqui nesse nosso país. Essa semana, aqui no programa, já está confirmado, né? Nós vamos entrevistar aqui o Maicon Gracinha. Sim, o Maicon Gracinha, pré-candidato a deputado estadual pelo Mobilismo. É estadual ou federal? Estadual. Não, eu acho que nem ele falou. Nem ele sabe. Mas independentemente disso, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui e vai falar. Maicon Gracinha vai vir na quinta-feira. Ele que foi candidato aí a prefeito aqui na cidade de Três Pontos e teve pouco mais de 300 votos, né? Tá dizendo ele que... Isso, foi 565. Ah, bom, então desculpa aí, irmão Gracinha, daqui a pouco ele vai me xingar. Mas tudo bem, mas ele tá indo trabalhando aí para a região, eu tenho visto. Olha, uma notícia boa para a gente iniciar a semana é que finalmente a estação de tratamento de esgoto de Três Pontas vão iniciar as obras, provavelmente a semana que vem. Eu conversei aqui com o ex-prefeito Marcelo, hoje diretor do SAAI. O pessoal já veio para a cidade, já para organizar tudo. 100 pessoas vão trabalhar aí nessas obras para a implantação da estação de tratamento de esgoto de Três Pontas. Provavelmente já começa a semana que vem. O pessoal já veio de Brasília aqui, e o pessoal também da empresa que ganhou, para ver onde que é que o pessoal vai ficar, né? Isso é bom, gera renda para o município, é gente que vai trabalhar aqui, 100 pessoas nesta grande obra. E sem contar além da geração de renda para a cidade, tem também, né, o que vai ser de importante para Três Pontas, porque a nossa cidade vai ficar aí 100%
com o tratamento de esgoto aqui em Três Pontas. A água que vai lá para o Lago de Furnas, ela vai limpinha lá para o Lago de Furnas. Então, isso é bom. Falando no Lago de Furnas, Silvano, o IBAMA recentemente esteve em Furnas para poder ver essa situação da água lá, e vai haver uma fiscalização mais assídua aí em prol da permanência aí da conta 762, a hidrelétrica, que depende da água, tem que ter o funcionamento, mas aí eles também vai controlar isso aí para evitar o prejuízo das áreas que dependem da água de Furnas. Pois é, porque tem o turismo, né, Johnny? Tem que ser dito, né? Mas eu estava dizendo que está sendo tratamento de esgoto, vai ser bom, você imagina a água limpa chegando do lago. Com certeza. Isso é bom demais, cara. Sem falar da duplicação das 7 cachoeiras, né? Pois é, quem sabe vai acabar com esse tanto de reclamações que tem aí, quando acaba a água aqui na cidade de Três Pontas. Isso pode acontecer. Uma cidade igual a Três Pontas não pode acabar a água, porque nós temos água com abundância lá no 7 Cachoeiras, né? Com certeza. Aí, um outro problema que eles já poderiam começar a pensar numa solução aí, entrar em consenso com a empresa que é responsável pela energia aqui, porque não pode, chuviscou, fica sem energia. Né? Cada pico de energia que dá na cidade aí também, né? Já temos reclamações aí de eletrodomésticos queimados aí, né? E tá complicada essa questão aqui também. Pois é, já isso é a questão da CEMIG. Eu ouvi até o Cleitinho, candidato ao governo de Minas, um pré-candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, falando da CEMIG, e da CEMIG e da Copasa. Que são empresas que precisam melhorar e muito. Eu não sei como é que é o serviço da Copasa, mas onde tem Copasa diz que é ruim. E da CEMIG a gente conhece. A gente sabe, porque o coitado que fica devendo 2 contas de luz, eles vão lá e cortam. Quando você tem prejuízo, aí o que acontece? Não tem nada. Você fica com prejuízo. Ainda tem um detalhe. Quando você consegue economizar, atinge o mínimo, a CEMIG não te cobra no mês para cobrar dobrado no mês da frente com juros que nem ele sabe que... Aí depois aquele negócio fumo, né, no povo. Né? O povo é assim. Por isso que eu trato aqui o povo muito bem. Nós que fazemos um jornalismo sério, Toninho, nós temos que tratar o povo bem. Porque senão você sabe. Uma outra notícia boa para começar a semana... Está aqui nas redes sociais da equipe positiva, o prefeito Luizinho diz que já tem verba para começar o asfaltamento da estrada que vai lá para a Capela do Padre Vitor. E tem também mais dinheiro para começar do Pontalete, sentido ao Quilombo, mais uma etapa do asfaltamento. Então, foram notícias que a gente colheu, né? Notícias boas que a gente tem que trazer no começo de semana. Agora, eu também conversei com o prefeito com relação à buracada na cidade. E eu estou vendo aí algumas avenidas que já passei, o trabalho foi feito, mas ainda tem muito por fazer. E o prefeito está muito preocupado com isso, porque essa reclamação que a gente faz aqui não é só nós, o povo cai na cola xingando. Você pode ver aí nas redes sociais aqui da equipe positiva, quantas e quantas pessoas estão aí xingando. Uma outra notícia também é com relação às eleições em São Paulo, para quem acompanha a política. E não é que o Haddad vai dar aperto com o Tarcísio de Freitas, pesquisa que saiu ontem, o Tarcísio está com 49, o Haddad com 43. Isso para o governo de São Paulo. Então, quer dizer, está dando aperto. E se a direita lá de São Paulo não tomar providências, sabe o que é que vai acontecer? Vão ficar sem fazer senador, porque o PT já colocou lá no PSB a Simone Tebet e a Marina Silva deve ir para o PT e vai ser candidata. E elas puxam votos, vão ajudar o Lula na campanha e vão
ajudar o Haddad. E esse crescimento que o Haddad teve aí no lançamento da candidatura. Bom, se o Haddad está crescendo assim, deve ser porque o governo do Tarcísio não deve estar bom. Porque se estivesse bom, não iria crescer dessa maneira. Ainda mais o Haddad fez uma campanha ruim, ou campanha não, que fez um governo ruim quando foi prefeito lá da Prefeitura de São Paulo. Mas as eleições estão delineando. Hoje... E aqui em Minas também, Silvano, É isso, o Cleitinho Azevedo, ele falou, sem ainda anunciar a pré-candidatura dele, ele já deu até a primeira canetada dele, a primeira que ele falou que vai fazer, esse cara dessa, viu? O que é a primeira? Ele falou assim que vai isentar prisão de veículo por falta de pagamento de IPVA. E ele está correto, porque isso está errado. Isso é uma sacanagem. E falando em Minas, aqui em Minas o Pacheco vai ser mesmo candidato aí do Lula em Minas Gerais. Ele vai candidatar pelo PSB. E hoje deve acontecer a filiação do Pacheco. Se não aconteceu hoje, está por agora para acontecer a filiação do Pacheco no PSB. Porque ele está no PSD, mas lá ele está sem espaço. Então, quer dizer, ele teve que pular fora. Mas eu já disse aqui, né? O Pacheco vai ser candidato, mas ele está trabalhando em duas vias. Porque o que ele quer mesmo é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque se o Lula ganhar, o Lula vai ter 3 vagas que ele vai poder colocar no Supremo Tribunal. E uma das vagas seria aí do Pacheco. Você sabe que aquilo é vitalício, né, Johnny? Seria uma coisa muito boa para o Pacheco. Então, ele vai ser candidato ao governo de Minas Gerais. E vai mexer aí no tabuleiro político de Minas Gerais. E ele está convidando o Calil para ser candidato a senador por Minas Gerais. O Calil, se for candidato ao Senado por Minas, também mexe nesse tabuleiro político aí de Minas Gerais, porque o Calil tem grandes chances de ganhar, como também tem grandes chances de ganhar ao governo. Mas, pelo que eu estou vendo, o Calil vai mesmo ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves. A semana, gente, começa com sol aqui em Três Pontas, no sul de Minas. E a gente vai trazer a previsão para vocês agora. Porque hoje, segunda-feira, dia de sol, o tempo tá lindo, amanhã tá maravilhosa, essa manhã tá gostosa, tô igual o carioca. Ô, semana gostosa! Como que é bom, né? Tá na segunda-feira de boa, né, Johnny? Quando a gente bebe, né, enche a cara. Mas a segunda é ruim, hein? Quantas vezes você passou isso, Johnny? Quantas segundas? Falar muitas segundas-feiras, viu, Silvano? Muitas segundas-feiras. O dia não terminava, né? É verdade. Tinha aí o nosso companheiro, o Voz da Notícia. Mas ele é guerreiro, um homem trabalhador. Vamos falar nisso, um abraço aí para a Voz da Notícia. Voz da Notícia. Vamos lá com a previsão do tempo. A semana começa em Três Pontas, sem chuva. Dia de sol com muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado. À noite o céu permanece com nuvens. As temperaturas variam entre 17 graus e 27. Vai fazer calor. Aliás, já está fazendo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Pois, gente, hoje é segunda-feira e esse mês é de 31, né? Mês de março.
Hoje nós já estamos no dia 30, como o tempo está passando. Está chegando aí a Copa do Mundo. Xiii! Por falar em Copa do Mundo, gente. Eu sabia que a seleção ia perder para a França. Gente, com esse time selecionado medíocre que nós temos, eu sou de uma época que eu vi a seleção de 82 jogar com o Tele Santana, que era um timaço. A própria seleção aí do Felipão, que ganhou o Mundial, a própria seleção do Parreira, que ganhou o Mundial. Você tem expectativa, Johnny, de Mundial de seleção brasileira? Silvano, vamos num passado não tão passado assim, mas a questão de quase 30 anos, 20 anos, sei lá. Ó, você pega a seleção, exemplo de 98. 98 você tinha Ronaldo, Bebeto, Denilson, olha pra você ver. Tudo jogadores de elite aí que marcou história no futebol mundial. Não conseguiu ser campeão mundial. Você pega a seleção que foi campeã do mundo aí, 94, Romário e Bebeto voando. Foi pros pênaltis. Você pega 2002, da seleção de 2002, da seleção que jogou, 6 jogadores da seleção foram eleitos melhores do mundo aí no decorrer da carreira. Ganhou 2-0 suave. Você acha que Hendrick, Igor Jesus, essa turma vai conseguir ganhar alguma coisa? Infelizmente. São jogadores, ô Johnny, a bem da verdade, eu falo isso aqui, são meia-bocas. A gente vai animar agora com a Copa do Mundo, né? Vamos torcer, bandeira pra lá, bandeira pra cá. Mas aqui, gente, não passa de quartas de final. Eu já disse isso aqui. Se ele vai para a Copa do Mundo, sim, lá, como é que eles chamam? Neymar. Neymar vai, não tem como deixar o Neymar fora. Se deixar fora é uma loucura. Porque pelo menos ele cai, ele joga, cai, mas ele é diferenciado. O que nós não vemos aí na seleção brasileira. Mas Neymar não vai também resolver problema nenhum. Mas o brasileiro que fica feliz com tudo, né? O brasileiro é assim. O brasileiro, para esquecer os problemas, vai ficar feliz com essa seleção medíocre aí que eu já estou dizendo. Eu não estou animado com seleção e não vou animar. Evidentemente que a gente vai participar, a gente vai assistir os jogos, mas não dá, cara. Daqui, sinceramente, você acha que... Sinceridade, eu acho que classifica com dificuldade, e olha que o grupo é mediano, classifica com dificuldade e não passa das oitavas. Das oitavas? Eu ainda vou um pouco mais, até as quartas. Vamos ver. Aí depois vamos falar aqui, Johnny, que nós somos contra. Acontece que nós não somos contra, não. O problema é que o time é meia boca, é muito ruim. O futebol brasileiro está nivelado por baixo. A França deu um banho, ganhou o jogo por 2-1 com menos um jogador. E detalhe, eu não assisti o jogo. E detalhe, o tempo que eu vi lá, o Brasil fez isso, fez aquilo. Não. Na verdade, a França tirou o pé. Se a França tivesse continuado imposto o ritmo que abriu o placar, ali era 3-4 fácil. E o bom também é sair logo, né, Johnny? Ficar dando aquela sensação que vai longe. Não vai. Quem tá falando isso aí de seleção? É mentira, gente. É mentira, não vai. Eu até vi a Globo, a Rede Globo fez uma chamada bonita, né? Com certeza. Título dos outros. A seleção não vai longe. Fazer festa com o Rafinha quem teve Rivaldo. Vini Júnior, velho. Você tá ficando. Tá de brincadeira. Não, mas que tem jeito. 2002, pra você ter uma base, Silvano. Sabe quem que deixaram, não levaram pra Copa? Deixaram Alex, deixaram Djalminha, deixaram Romário. Agora... o povo fazendo festa com Vini Júnior tá de brincadeira. No bem da verdade que não tem jogadores, né, Johnny? Deixa eu trazer as manchetes aqui do programa Passando a Limpo. A Tribuna do Povo desta segunda-feira, 30 de março do ano de 2026. Casa incendiada em Campestre. E mulher capota o carro na rodovia de Campos Gerais. Santuário Nossa Senhora da Ajuda recepciona o novo bispo da campanha, o Dom Walter Jorge. A PAI realiza mais uma marcha azul no Vale do Sol. Campanha de vacinação contra a gripe
começou hoje e o TAC estreou com derrota para o Tabajara, jogando no Estádio Municipal Ítalo Tomanini. Tudo isso a partir de agora aqui no programa Passando a Limpo, a tua verdadeira tribuna do povo. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Gente, vamos trazer notícias policiais aqui no programa Passando a Limpo para a gente começar essa segunda-feira aí com notícias policiais. Notícias policiais sempre tem, né? Que coisa, né? É bandalheira pra tudo enquanto é lado, é sem vergonhice pra tudo enquanto é lado, é bandidagem pra tudo enquanto é lado, é maconheiro pra tudo enquanto é lado, é gente cheirando pó pra tudo enquanto é lado, é uma vergonha pra tudo enquanto é lado. Gente, deixa eu falar aqui de uma casa que foi incendiada com gasolina durante a madrugada de sábado. Isso foi em Campestre, aqui no sul de Minas. Campestre é bem ali pertinho da cidade de Poços de Caldas, a linda cidade de Poços de Caldas. A suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. 3 moradores estavam no imóvel no momento e conseguiram sair sem ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros do Poços de Caldas, o fogo teria começado na garagem da residência, onde estavam um carro e uma moto. Ambos foram completamente destruídos pelas chamas. De acordo com os militares, o incêndio foi classificado como criminoso. Relatos iniciais indicam que o fogo foi provocado usando gasolina. Durante o ataque, os 3 moradores conseguiram deixar o local rapidamente após perceberem o início das chamas. Graças à ação dos bombeiros, o incêndio foi controlado antes que atingisse outros 2 veículos que estavam na garagem e outras partes da casa. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso será investigado. Imagens de monitoramento em torno do local deverão ser analisadas para elucidar o caso. Agora, gente, pelo amor de Deus, como é que o povo vai pegar gasolina e jogar e atirar fogo na casa das pessoas? Deve ter rixa nisso aí. Alguma coisa tem, porque em plena sanidade, ninguém vai lá colocar fogo na casa de ninguém. Ninguém faz uma coisa como essa. Ninguém. Olha, nós tivemos um acidente na região, neste fim de semana. Uma mulher de 32 anos, ela ficou ferida em um acidente de trânsito durante a sexta-feira, no começo do final de semana. Isso foi na rodovia MGC 369 em Campos Gerais. Gente, sabe essa rodovia? Ela é uma porcaria e ela é pedagiada. Ela é pedagiada aí pela EPR. A EPR, o que ela fez lá? Tampou o buraco. Nada. Ali precisa ter acostamento. Tem uma canaleta, gente, que eu não sei. Aqui no seu carro cair, do lado da rodovia para as águas de chuvas escoarem. Se você cair ali, Johnny, do pneu, naquela canaleta, você capota o carro. E, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo acidentado teria tentado desviar de um carro que estava na contramão de direção, quando perdeu o controle e capotou. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o carro bastante danificado nas margens da rodovia. As equipes da EPR, Vias do Café, Corpo de Bombeiros e do SAMU já havia feito o resgate da vítima, que apresentava escoriações pelo corpo. Ao submetê-la ao teste do bafômetro, não foi constatado o uso de bebida alcoólica. O veículo foi liberado e registrado o boletim de ocorrências. Agora, carro na mão contrária não dá certo. Né? Se dá certo, hoje você tem que dirigir para você e para os outros, inclusive aqui dentro da minha querida, amada, linda Três Pontas. Equipe Positiva, há mais de 15 anos presente
nos principais acontecimentos de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. E o novo bispo da Diocese da Campanha, ele é o Dom Walter Jorge Pinto. Ele foi recebido com entusiasmo em Três Pontas na última sexta-feira, durante a sua primeira visita à cidade. A recepção foi em frente à matriz Nossa Senhora da Ajuda. Lá reuniu autoridades e lideranças, como o vice-prefeito Michael Douglas Machado, a vereadora Valéria Evangelista, a superintendente da APAI Maria Rosilda Gama, o diretor da Associação Comercial Marco Antônio Amâncio, além de padres, diáconos e representantes da comunidade, com a acolhida musical da banda da APAI. Antes da missa do Centenário das Dores, Dom Walter visitou o Carmelo São José e o Memorial Padre Vitor, reforçando a importância espiritual do município. O Dom Walter ainda elogiou o trabalho social da APAI, reforçando que a fé deve se traduzir em ações concretas e celebrou a acolhida calorosa marcada pela proximidade. Vamos acompanhar um trecho da fala do novo bispo da Diocese da Campanha, nesta visita que ele fez aqui à cidade de Três Pontas. Saúdo aqui o Cônego Douglas, Padre Douglas, nossos queridos diáconos permanentes. Saúdo aqui todo o poder civil que aqui está representado pela pessoa do vice-prefeito Maicon, pela representante da Câmara dos Vereadores, a senhora Valéria, também as organizações sociais, coisa tão fundamental para a sociedade e tão querida pela igreja, porque a fé sem obras é morta. E ainda mais quando a APAI aparece como carro-chefe aqui, tão belo na sua apresentação musical. Muito obrigado. Nas obras, nos trabalhos feitos, como amamos a APAI, viu, senhora Rosilda? Amamos a APAI. A APAI amada de toda a sociedade, que trabalho presta, que serviço presta, que trabalho faz, incomparável. Ai de uma cidade que não conte com um serviço tão humanitário, tão necessário e tão belo. E a minha saudação a todo o povo que se engaja nos trabalhos pastorais. Obrigado ao coordenador do CPT pelas belas palavras de acolhida, a todos vocês que encontram tempo para darem a Deus o melhor de vocês na igreja. Igreja que é não uma instituição fria e distante na sua organização, mas igreja que é corpo vivo, que tem a Cristo como cabeça, igreja que é presença evangelizadora, mas presença também humanitária na sociedade, querendo cada vez mais fermentar o mundo com o Evangelho, a fim de que o mundo se torne mais humano, mais gentil, cordial, formador de pessoas que se amam, que queiram bem. Igreja que busca em Jesus Cristo, seu Senhor, respostas aos desafios do mundo, dos nossos tempos, que responde à violência com a proposta do Evangelho, com amor, com perdão, com a paz. Que alegria estarem nessa cidade de Três Pontas. Irmãos, como eu esperava esse dia. Primeiro porque Padre Vitor já arrastava a gente para cá, não é? Tive a alegria de conhecer ali o memorial, e a gente sabe da força evangelizadora desse homem, da sua entrega colossal, do testemunho que cada vez vai ser maior. Nós ainda velhinhos um dia vamos lembrar assim, lembra quando ele ainda não era santo, a força que já tinha e agora que é, como arrasta multidões para Jesus Cristo. Que maravilha! Como tinha desejo de conhecer essa cidade pelo Padre Vitor, também pela venerável nossa mãe, a Madre Teresa, a Irmã Teresa, que tive a oportunidade agora, antes de chegar aqui, de passar algumas horas no Carmelo, onde ela esteve com as irmãs. Que coisa linda temos aqui. Que povo privilegiado dessa cidade. Que coisa impressionante. E como se não bastasse
Essa cidade de Três Pontas sempre me chamou a atenção. Nunca tinha vindo aqui, mas quando passava nas imediações, me vinha à mente alguém que para mim era muito caro, que marcou muito a minha vida desde a minha adolescência, nem ainda juventude, mas ainda na adolescência, por suas composições maravilhosas, por sua voz incomparável, que deixa um legado para a música brasileira que vai ficar para sempre, que marcou inclusive a música mundial, uma qualidade de voz que a gente só pode lembrar-se de Deus quando aquele homem canta, Milton Nascimento. Que lindo, que patrimônio humano essa cidade tem. Para não falar da beleza da cidade, dessa praça que já estou conhecendo, desse santuário maravilhoso que já tinham me preparado para ficar deslumbrado, e é sempre maior o nosso deslumbramento quando conhecemos. Que cidade boa! A cidade do café. Já me avisaram que aqui é a cidade do café, a cidade do povo que trabalha a terra, que trata a terra com generosidade para que ela produza generosamente também. Que beleza isso! Cônego lembrou aqui que a minha formação vem dessa área, dos meus tempos de engenharia agronômica, onde eu pude me realizar em parte, sem saber que a realização plena viria de um chamado depois da agronomia. Mas como eu já amava a terra, as plantas e os animais, essa obra maravilhosa que Deus nos deu para administrar e fazer crescer, e fazer tornar-se louvor e serviço. Que lindo tudo isso! E tudo isso se une nas três pontas dessa cidade. Deus abençoe muito essa cidade. Deus faça aqui prosperar a vida em abundância. Deus faça aqui prosperar o encontro com o sentido último da vida que é dado por Jesus Cristo, que responde aquelas maiores e mais profundas perguntas que o ser humano faz a si mesmo: quem sou eu? Qual o sentido da vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? É nesse homem divino, Jesus Cristo, que a gente encontra a resposta. E que bom estar com vocês, seguidores, discípulos missionários de Jesus Cristo. E daqui a pouco vivenciaremos aquilo que Ele nos deixou de mais precioso, que nos permite fazer comunhão com Ele, a Sagrada Eucaristia, nessa semana que já antecede a semana maior da nossa fé. Que alegria celebrar com vocês as portas da Semana Santa. Deus abençoe essa cidade. Deus abençoe as crianças dessa cidade. Lugar de criança é perto de Jesus. Lugar de criança crescer é perto das coisas saudáveis, perto dos valores verdadeiros. Lugar de jovem é na igreja também. Jovem que precisa ser o futuro mesmo da igreja. Não pode se encantar com a violência das coisas fáceis, de um brilho falso que depois os arrastará inexoravelmente para a morte. Lugar de jovem é com outros jovens que cultuem esses valores. Deus abençoe os adultos dessa cidade, que constroem com a força do trabalho essa cidade tão bonita. Deus abençoe os idosos dessa cidade, que completam com a sua idade avançada a missão de agora serem referências de sabedoria para os mais jovens. Deus abençoe a cidade de Ponta Grossa. Deus abençoe esta paróquia em que agora estamos. A todos os que aqui estão, a todos os dessa linda cidade de Ponta Grossa, eu peço agora, desculpa, estou ainda ligado lá no Paraná, era a minha vizinha Ponta Grossa, que são as 3 pontas. Vocês vejam que Deus me reservou estar perto dessas cidades que tem alguma coisa a ver com essas pontas todas. Da Ponta Grossa agora para 3 pontas. Então, a todo o povo de 3 pontas, uma salva de palmas bem bonita. Obrigado pela calorosa bonita. Obrigado. Pois é, deixa eu falar aqui de quem apoia aqui o programa Passando a Limpo. Lube Imobiliária e Contabilidade. A certeza de você fazer bons negócios. Agora, sua sede própria,
na Avenida Nilson José Vilela, não, na Avenida Oswaldo Cruz, no número 448, o telefone 3265-1504. Autenticidade nos números, confiabilidade nos resultados. Lume Imobiliário com a gente aqui no programa Passando a Limpo. O telefone 3265-1504. Eu quero falar também de Kleber Gás, conveniência e água mineral. Tem um videozinho que eu gravei lá, não sei se vocês viram. Ficou legal, só. Falando da conveniência, coisa e tal. É do Kleber Gás. Ligue 3265-2369 para você pedir aí o seu gás, água mineral. Ou 99757-2369. Kleber Gás, água mineral e conveniência. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. E aconteceu lá no Vale do Sol, promovida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, o grande evento, a terceira Marcha Azul. E quem esteve lá foi o repórter Denis Pereira, a Voz da Notícia, que acompanhou o evento e falou com a superintendente da PAI, Maria Rosilda Gama, sobre este grande evento, essa marcha que aconteceu no lindo Parque Vale do Sol. Evento da terceira Marcha Azul. Estamos aqui mais uma vez unidos em prol das pessoas com autismo, dos transtornos do espectro autismo, e é uma luta constante, né, Denis? Recentemente participamos de um seminário. Da pandemia para cá foi um número crescente, assustador, de pessoas que foram diagnosticadas com autismo, inclusive pessoas mais velhas, né? Pessoas já no auge dos seus 50 anos foram descobrir que tinham autismo. Porque às vezes tinha alguns sistemas. E aí fomos aprofundar no diagnóstico, eram pessoas portadoras do autismo. E tivemos aquelas crianças, né, recém-nascidas, que a PAI faz precocemente a identificação do autismo. Então as crianças vão na PAI, faz o teste do Olin, e do teste do Olin a gente identifica precocemente se aquela criança tem algum traço autístico. Então a gente leva para a equipe multidisciplinar, onde a gente inicia precocemente esse trabalho. Se tiver algum nível de autismo ou alguma deficiênciazinha, naquele período, que é o período de 1 até 4 anos, a gente consegue melhorar muito o nosso trabalho, né? Então a gente, identificando precocemente, facilita. Hoje a PAI tem uma parceria com o município, pensando numa educação colaborativa que envolve saúde, educação, e isso tudo facilita a inclusão das pessoas com autismo de suporte 1, suporte 2 na rede comum, e a PAI fica com suporte 2, 3 nas suas escolas, e no atendimento clínico a gente atende, além do município, a nossa região, micro e macro região. Ou seja, Rosilda, esse exame que faz o diagnóstico precoce, ele é de fundamental importância, né? De fundamental importância. E toda criança que nasce, ela passa na PAI. Ela passa para fazer o teste da orelhinha, e aí se o profissional identificar
qualquer probleminha, ela já encaminha precocemente, antes dos 3 meses, para fazer o teste do olhinho. Nos 3 meses, a gente percebeu qualquer traço, a gente persegue aquele traço até sanar aquela dúvida. E se realmente tiver o transtorno do espectro autismo, a gente já entra com o nosso trabalho. Precocemente. E hoje são quantas pessoas desse público sendo atendidas pela APAE? Somente só na escola são 80. Nós temos 160, então 50% na escola, né? E na área da saúde, a gente tem na faixa de 200 a 300 crianças da nossa região e do município de Três Pontas. Rosilda, para que as pessoas entendam, para quem não conhece essa questão do autismo, esses 50% que não estão, por exemplo, na escola, é gente que não está na faixa etária de estudar ou é gente que não tem, de fato, condições de frequentar uma escola? Muitas das vezes não tem condição de frequentar uma escola, né? Que é o nosso caso. É porque ele tem um transtorno maior, um transtorno onde exige ajuste de comportamento. Aí a gente trabalha tudo isso. E nós já temos muito sucesso nessa área. Nós temos autistas que foram incluídos no ano passado de volta na rede comum. Mas por quê? Foram trabalhados os ajustes necessários para aquela criança sair do suporte 3 e muitas vezes voltar para o suporte 1, que é o suporte que não exige tanto dos profissionais. É mais comando, é mais ajustes, mas pormenores. E existe um acompanhamento também familiar? A família recebe orientações, informações de como cuidar dessas crianças? Sim, a família recebe todo o suporte, principalmente psicológico, né? Diagnosticou, nós temos neuropediatra, neurologistas e a gente tem toda uma equipe multidisciplinar. O autista, geralmente, ele já é encaminhado de cara para terapia ocupacional, para fonoaudiólogo, para psicóloga, para psicopedagoga, e a APAE tem um projeto muito bom nesse sentido, onde a gente tem uma equipe que só trabalha com autismo. Essa equipe, ela é qualificada para isso. E a gente trabalha muito com a parte sensorial, né? A APAE hoje, ela consta com 2 parques, Jardim 6D, né? São atrações onde a criança vive a parte sensorial. O autista, ele tem necessidade de toque, de pegar, e com isso a gente tem um grande ganho de vídeos, tem um grande ganho na habilitação desse autista. E recentemente nós apresentamos via CMDCA um projeto de um parque aquático para autismo. Então a gente vai ter esse parque, inclusive já foi aprovado pelo CMDCA, e nós já vamos estar trabalhando em função dessa parte sensorial, que vai muito nos ajudar a possibilitar grandes melhoras para essas pessoas com transtorno de espectro autista. Ô Rosilda, o que é a programação aqui hoje? A gente mostrou vocês chegando aqui, fazendo uma caminhada em torno do lago. O que vai ter aqui? Até que horas vai o evento aqui no Vale do Sol? Nós vamos ficar até por volta de 11 horas. É com cada espaço, nós vamos ter alguma atividade sensorial, para as pessoas viverem essa parte sensorial, né? Então nós temos espaços e cada espaço tem o tipo de trabalho que muitas das vezes é desenvolvido com o autista na parte sensorial. E temos o Lions, né, que veio como parceiro na distribuição de água, picolés, a qual a gente agradece muito. Então é uma luta, né, deles, como sempre, de familiares, de políticos, né, de autoridades, de instituições, em busca, né, de uma sociedade que realmente lute por essas causas que muitas das vezes exige uma equipe maior em função do transtorno. Rosilda, aproveitando aqui a oportunidade, eu não posso deixar de falar com você em relação à participação sua, representando não só a APAE, mas as instituições sociais do município, na chegada ontem, na recepção, que foi realizada pelo novo bispo, para o novo bispo Dom Walter Jorge, que falou e teceu vários elogios em relação à APAE. Eu imagino que você deve ter ficado muito feliz com esse reconhecimento de uma pessoa que não conhece Três Pontas, né, igual ele falou, mas que evidencia e sabe do trabalho que é realizado pelas APAEs, né? Sim, e quando eu fui cumprimentá-lo, ele falou comigo esse termo: eu sou apaixonado pela APAE. Mal sabia ele que ele já estava falando da APAE quando ele cita apaixonado. Então isso, a hora que ele me abraçou e me falou isso,
eu já fiquei muito em casa. Eu falei, realmente, o bispo Dom Walter, ele tem essa sensibilidade do que é uma PAI. Então, e quando ele viu, né, a presença dos nossos usuários, dos nossos meninos, dos nossos alunos, né, tão ali preparados para recebê-los e com tanta alegria, na banda, no artesanato, na Pãezinhos, na Pai Rural, que esteve presente com os nossos produtos, plantios, né, verduras, hortaliças, e quando ele fala que é engenheiro agrônomo, né, que cuida da terra, então quem cuida da terra cuida de pessoas. Eu fiquei muito em casa e fiquei muito lisonjeada com os elogios que foram tecidos para as APAES, porque realmente é uma luta de dignidade, uma luta de amor. Se não há amor, a gente não tem força, porque a gente não aguenta ver muita coisa que a gente às vezes poderia fazer e não faz. E que às vezes exige sim, é amor, para ir atrás, para lutar, porque só a gente e os familiares, principalmente os familiares, sabem o que eles passam no dia a dia, né? Com comportamentos disruptivos, com ajustes, com inclusão social, né? Não é fácil. Então, é realmente gratificante quando a gente depara com uma autoridade como bispo e nos coloca lá em cima. Então, isso nos fortalece ainda mais. Fica aqui o nosso abraço, né, pro bispo Cônigo pelo convite. E o nosso convite, né? Eu falei com o Cônigo que não foi oportuno, a gente teve várias vezes com o bispo lá, mas momentos rápidos, o convite, né, para ele conhecer a nossa instituição. Aí sim, ele vai encantar com o trabalho da PAI. Tá certo. Obrigado, Rosildo. Parabéns pelo trabalho. Um ótimo dia para você e para todo mundo que está nessa festa bonita de conscientização aqui hoje. Eu que agradeço a presença de todos, mais uma vez a presença da equipe positiva, né, nos empoderando, abrilhantando o nosso evento. Nosso muito obrigada. E começa a partir de hoje em Três Pontas a campanha de vacinação contra a influenza, ou influenza, né? Todos os postos de saúde com sala de vacinação já estão preparados para atender a população. Eu sou o Bruno, coordenador de imunização das vacinas de Três Pontas. Eu vim aqui para informar a população que nessa segunda-feira, dia 30/3, nós iremos começar a vacinação da campanha da gripe, da influenza. Então, todos os postos que têm sala de vacina já estão com as doses lá preparadas para receber a nossa população, né? Lembrando da importância que é a vacinação contra a gripe, contra a influenza, né? Principalmente para as nossas crianças, nossos idosos, né? Doentes crônicos. Vamos atentar, tá bom? Nós já iniciamos aí com algumas internações no hospital, então não vamos perder tempo. Já aproveita essa semana que vem, para a gente já iniciar essa vacinação. Lembrando aqui do público-alvo. De início tem um público específico que liberou a vacinação. Eu vou ler aqui para todos saberem. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Então, completou 6 anos, por enquanto não tem a vacina. Idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, da segurança, dos correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e também os doentes crônicos, doenças cardíacas, respiratórias, renais, hepáticas, neurológicas, diabetes. Esse é o público-alvo de início da campanha. Eu peço que o restante tenha um pouco de paciência, porque logo o governo libera para toda a população. Mas de início nós temos esse corte populacional, que são os cortes de maior risco. Então conto com vocês, não deixem de vacinar, não deixem de levar seus filhos, seus pais, aproveitem que é uma ótima vacina. Há muitos anos, né, nós usamos essa vacina, uma vacina muito segura. Então, um abraço e conto com a presença de vocês. A Câmara Municipal de Três Pontas realiza na noite de hoje mais uma sessão ordinária no plenário Tancredo Neves, com 8 projetos de lei, sendo 7 do Poder Executivo. O 8º projeto da pauta, já divulgada,
É uma proposta do vereador Roberto Donizete Cardoso, que dispõe sobre a cassação do alvará de localização e funcionamento dos postos de combustíveis instalados no município de Três Pontas, que comprovadamente pratiquem adulteração de combustíveis ou fraude de bombas e de outras providências. A lei visa resguardar o interesse público e a proteção do consumidor do município de Três Pontas, diante das recorrentes e graves fraudes constatadas no setor de comercialização de combustíveis automotivos. Amanhã a gente vai trazer por aqui todos os detalhes, tem que ser preso de adulteração. Tem que acontecer de tudo. Tem que fechar o posto, porque e o prejuízo que dá para os carros aí das pessoas. Vamos falar de esportes aqui agora, porque o Transpontano, o Atlético Clube, jogou ontem, na parte da manhã, no Estádio Municipal Ítalo Tomanini, pela Copa Sul-Mineira de Futebol Amador, realizada pela Liga Esportiva Tricordiana, com derrota para a equipe do Tabajara, da cidade de Carmo da Cachoeira. O jogo foi no Estádio Municipal Ítalo Tomanini. O time transpontano sofreu o gol aos 54 minutos do segundo tempo, marcado pelo jogador Jean, após muita confusão dentro de campo. O torcedor marcou presença nas arquibancadas, incentivando o time na abertura da temporada, mas o resultado positivo não veio. Neste ano, o TAC disputa a competição com uma base formada majoritariamente por jogadores três-pontanos, sendo apenas um atleta de fora, que é o goleiro, que é natural de Nepomuceno. O TAC disputa a Copa Sul-Mineira junto com 23 equipes do sul de Minas, incluindo times que já disputaram campeonatos profissionais no estado. A equipe está no grupo B, ao lado de Registânia de Varginha, Coqueiral, Real Machadense de Machado, São José e Tabajara, ambos de Cabo da Cachoeira. O TAC volta a jogar dia 12 de abril, às 15 horas, no estádio Olímpio Lasmar, contra a equipe de Coqueiral, na cidade de Coqueiral. Resultados de ontem: o Registânia, jogando no estádio Rubro Negro, venceu a equipe de Coqueiral por 2-1. Jair Machado, no estádio Walter Matos Reis, o Real Machadense enfrentou o São José de Carmo da Cachoeira e perdeu pelo placar de 1-0. Time do TAC, você conhece, Joninho? Você sabe falar alguma coisa desse time do TAC? Time do TAC é igual essa seleção do Ancelotti aí. Você só sabe falar assim, que é o Leãozinho mais 10. É isso? Isso Eu não sei, rapaz, dentro de uns anos pra cá, o futebol aqui parece que não tem evoluído muito, infelizmente. Né? Não é, falta de apoio não é, porque a gente tá vendo lá o trabalho do Marrom e apoio. Aí você vai falar, mas já chegou em final aí, mas tem que chegar e ganhar, né? Tem que chegar. Mas esse projeto do TAC aí é um projeto formiguinha, isso ainda vai dar muito fruto pro Vai dar fruto, você tem? próximo. Ah, bom, aí estão usando só os jogadores da cidade, enquanto os outros trazem os jogadores de fora. Com Sabe o certeza. que acontece aqui? Eu já falei muito. O povo de Três Pontas, eu vivo gritando Tomanini, fala que tá lotado, não tá. Encheu uma arquibancada. O povo aqui quer ver time profissional. E para ter time profissional é difícil porque é caro. E também não pensa mais. Infelizmente. A não ser que você faça uma ou outra contratação para poder fazer isso que você falou. Atrair torcedor e chamar mídia, né? Tipo, geralmente esses times de fora aí, né? Eles usam muito contratar esses jogadores que estão próximo da aposentadoria, né, Silvano? Pois é. Eu sou de um tempo, Johnny, que eu vi esse estádio de Tomanini aí. Agora que tá mais ou menos. Porque isso aí é um lixo de estádio. Mas arrumaram o estádio, deram uma arrumada lá, trabalho bonito, porque nunca ninguém fez quase que nada nesse estádio municipal Ítalo Tomanini. Pelo menos a administração aí do Luizinho deu uma geral no estádio. O gramado tá bonito, pelo que eu estou vendo aqui. As condições para o pessoal lá trabalhar, porque não tinha. Que aquilo ali era um verdadeiro, o que eu posso dizer? Era um favelão no nosso estádio. Eu sempre falei e eu tinha vergonha, quando eu transmitia os jogos do TAC por aí afora,
por Minas Gerais inteiro, naquela época que era o tacão mesmo, que lotava os estádios, lotava o barranco, lotava tudo. E quando o pessoal meus companheiros da imprensa vinham transmitir jogo aqui, eu ficava com vergonha, que a gente chegava em lugar que tinha cada estádio, rapaz, e aqui em Três Pontas uma vergonha. Na época, vergonha aqui no Rubro Negro em Varginha. Antes do Belão, tinha o Rubro Negro que era pior do que o Inter do Tamanino. Outro lugar ruim que a gente ia transmitir jogo era em Ituiutaba, que era outro favelão. Era outro favelão. Então quer dizer, mas hoje melhorou. Mas é prova do que eu tô falando. Começaram um trabalho em Ituiutaba na época, né? Investiram, mexeram principalmente no estádio, lá dando condições para o time trabalhar. O Ituiutaba, na época, chegou a ter ascensão no futebol brasileiro até se tornar o Boa Esporte, né? E agora voltou para lá, para Ituiutaba, estão fazendo um estádio bom. Mas aí, Johnny, tem que se investir mesmo na prata da casa, investir na molecada, porque a molecada tira desses vícios que estamos tendo hoje, que é esse mundo das drogas. E é por aí contar que é dessa maneira que funciona. Independentemente se vai ganhar ou perder, o importante é que está jogando, está disputando o campeonato a nível regional, né, Johnny? Com certeza. E isso aí passou da hora e tem grandes nomes aí no futebol aqui em Três Pontas, como nós falamos do Leozinho. Leozinho tem experiência, passagem por América Mineiro, tem um Luca aí, rodada aí em vários clubes aí, né, de renome nacional, só que na quarta divisão do brasileiro, igual Iporá, Botafogo da Paraíba, por aí vai, né? E no futuro próximo você vai ver, vai dar muitos frutos ainda para a cidade, Silvano. Acontece que o futebol hoje caiu muito, né, gente? Não é só. Você vê o profissional de decadência que está aí. É o campeonato brasileiro. O futebol hoje, ao meu modo de ver, a comercialização do futebol brasileiro acabou atrapalhando até a própria seleção brasileira. O que acontece? Chegou um ponto, Silvano, surge um jogador. 2 chutes pro gol. Um ele consegue fazer o gol e outro acerta a trave e vai embora pro Barcelona. Chega lá, ele é obrigado, ele perde aquela essência que ele tem do futebol brasileiro. Como se diz, aquela esperteza, né, que a turma costuma falar, para poder entrar naquele futebol mecânico que é o futebol europeu, que é um futebol de mais força, né? Mais força e menos habilidade. Aí o que acontece? É isso aí que nós vemos hoje aí. E você vê que o povo gosta, o povo vai lá no estádio. Ontem eu passei lá perto do estádio Ítalo Tamanini, estava lotado a avenida lá de carro por fora, entendeu? O povo gosta. Sabe? É um lazer. Eu quero até... Esse dia eu estava conversando com jovens. É uma preocupação muito grande, porque Três Pontas não tem o que o jovem fazer. O que o jovem faz final de semana em Três Pontas? Não tem. Eu estava conversando com um jovem de 19 anos. Ele estava falando, a gente vai para a avenida, na sexta, no sábado, aí fica lá até 11 horas, ou então o pessoal, a molecada fica muito na praça como duvido, não tem nada para a molecada fazer, rapaz. É duas coisas que Três Pontas, entre aspas, que nós falamos, o esporte em si, o TAC está aí, né, iniciou um trabalho aí, que nem eu falei, eu creio que no futuro próximo ainda vai dar um retorno muito bacana para o município. Outra carência muito grande que Três Pontas tem, ao meu modo de ver, Silvano, uma cidade o município do tamanho de Três Pontas, com a força turística e cultural que tem, não ter uma concha acústica, me ajuda aí, passou da hora. Pois é, até a ideia de fazer uma concha acústica lá no Parque da Mina, até pra turma dos domingos cantarem. Não só nos domingos, ainda mais agora que vai iluminar lá, né? Com certeza. Seria interessante. Agora, a nossa cidade aqui, não só aqui, mas como nós estamos aqui, nós temos que falar daqui. Nossa cidade está muito carente, viu, o Johnny, de lazer. Está muito carente de lazer. Eu ouvi falar, não sei se você pode me dizer, que esse ano não vai ter o Viva Três Pontos. Eu ouvi falar. Eu também ouvi falar. Então eu não vou ficar nesse negócio de ouvir, não. Eu vou procurar o Mike para a gente saber dessa questão, porque esse negócio de ouvir é uma coisa. Porque para mim disseram que iria ter, mas estava difícil.
Agora eu quero saber se vai ter ou se não vai ter. O lance que tem que ver não é nem a questão só de falar assim, se vai ou não vai fazer. Lógico que a administração vai querer fazer, o povo de Três Pontos merece. Só que é muito entrave, né? Que nem você fala, é muita morosidade no meio do caminho aí que acaba dificultando a situação. Então isso aí seria interessante conversar com o Maicon mesmo e ver como é que está o andamento sobre essa questão. Pois é, porque o povo gostou e funcionou o evento. Agora, se não dá, eu sou assim, ó, eu sou da verdade. Se não dá para fazer, beleza, não faça. Eu para mim é assim, não vai dar, beleza. Mas abra o jogo com o povo, porque tá um buchicho aí que não vai ter. Aliás, o que eu fiquei sabendo é o seguinte, que vai ter apenas um show. Mas que show? Do quê? Vai ter um show, mas um show por quê? E eu sou adepto, que nem eu te falei, se não tem condição de fazer uma coisa de nível extremo, que faça o seguinte então, que seja um show bacana que possa encerrar a festa e faça um festival dando oportunidade para a prata da casa. Qualidade Três Pontas tem. A Débora mostrou que tem condição de fazer show profissional. Tem aqui o Bruno Cabral que roda o Brasil inteiro fazendo show aí, né? Eu sou assim, ó. Não dá, antecipa, chega, fala, ó, gente, não vai dar, a gente vai entender, gente. O povo vai entender, né? Agora, a cidade aqui é carente das coisas. Eu estava conversando e tenho conversado muito com jovens, que eu preocupo muito com Três Pontas, porque tem algo que pode se fazer. E tem que ser estudado com a própria juventude, sabe, Zelinho? Um trabalho sério tá aí para os políticos aí, vereadores e tudo mais. Sentar com a juventude. Eles têm que fazer esse tipo de trabalho. Senta com a juventude. Ô, gente, o que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer? Nossa cidade não tem nada de diversão. Mas o que a gente pode fazer para melhorar para a juventude? O que a gente pode? Coisa boa, porque hoje também é muito difícil, às vezes você faz um evento, é aquele problemão, né? É briga daqui, briga dali, vai fazer coisa séria. O que pode ser feito? Então eu acho que o político, ele deve conversar, ele deve sentar e conversar com a juventude, porque a juventude está aí, não tem nada para fazer. Vieram reclamar para mim, cara, e eu sou preocupado com a cidade. Olha como é que chegaram. Olha, Silvano, você que é preocupado com a cidade, você que gosta de Três Pontas, porque o pessoal escuta a gente falando isso aqui, né? E eu realmente estou preocupado com a nossa juventude e do que fazer aqui na cidade de Três Pontas, porque não tem o que fazer. Chega final de semana, sábado, domingo, a avenida tem grandes restaurantes, tem espetaculares restaurantes, tudo, né? É a avenida, o que mais que nós temos aqui em Três Pontas? Tá? Não tem. Aí, com a falta de ter o que fazer, onde começa a fazer o quê? É os tais luais aí, né? Sai pelo UOL aí. E isso aí que não presta. Isso aí não presta. E que tá acontecendo, viu, ô Johninho? E que tá acontecendo. Entendeu? Bom, vamos embora, Johninho, pra gente voltar amanhã com mais um Passando a Limpo. Amanhã tem o noticiário da Câmara. E daí a gente vai trazer todas as informações do que aconteceu hoje lá na Câmara Municipal. Gente, um forte abraço, até amanhã, nós estaremos juntos aqui, tocando a notícia pra você. Tchau, tchau. Falando a verdade, com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado.